Olá, eu acho que neste momento desse ano, dos últimos tempos, a Copa é o assunto mais falado e comentado no mundo todo e principalmente no Brasil, que é o país do futebol. Será? Não vamos entrar em detalhes, mas será que hoje em dia o Brasil ainda é o país do futebol? Seja pelo amor ao futebol, ou seja pelas tretas que acompanham esse esporte tão amado por uns e odiado por outros, a gente tem a Copa, como um dos maiores eventos mundiais que acontecem há 4 anos. E nesse ano, nós temos um recorde que são 42 países que estão participando da Copa este ano, que nunca teve isso antes. É tanto que a FIFA adicionou a fase 16avos para poder comportar tantos países. E hoje, como eu achei isso muitíssimo interessante, eu trouxe os 42 países que estão participando da Copa, incluindo os 3 que estão sendo a sede da Copa do Mundo e que também é um evento muito especial desse ano. 3 países comportando a Copa em um mesmo ano. Enfim, vamos aos países e aos seus livros mais aclamados. Eu separei em 2 seções: o livro mais amado pela crítica e o livro mais aclamado pelo público. Alguns deles têm o mesmo livro, aclamado pelo público e pela crítica, então eu vou citar só um. Mas, sem mais delongas, porque eu acho que esse vídeo vai ficar enorme, vamos aos livros. Eu separei alguns poucos que eu tenho, porque são 42 países, né? Então são muitos. Enfim, eu acho que eu nunca tive um vídeo de lista tão longo nesse canal, mas eu estou muito empolgada para fazer esse vídeo. E é isso, estou me estendendo demais. O primeiro país é a África do Sul. Inclusive, eu fiz por ordem alfabética, tá? Para ficar muito mais fácil. A África do Sul participou de 4 Copas e ela nunca foi campeã de nenhuma delas. Enfim, o livro mais aclamado pela crítica é Desonra, foi publicado em mais de 20 países e ganhou o Booker Prize. Ai, eu dei muito zoom. E ganhou o Booker Prize, o mais importante prêmio literário da Inglaterra. Desonra é considerado o melhor romance de J.M. Coetzee. O livro conta a história de David Lurie, um homem que cai em desgraça. Lurie é um professor de literatura que não sabe como conciliar sua formação humanista, seu desejo amoroso e as normas politicamente corretas da universidade onde dá aula. Mesmo sabendo do perigo, ele tem um caso com a aluna. Acusado de abuso, é expulso da universidade e viaja para passar uns dias na propriedade rural da filha Lucy. No campo, esse homem atormentado toma contato com a brutalidade e o ressentimento da África do Sul pós-apartheid, com personagens vivos, com um ritmo narrativo que magnetiza o leitor. Desonra investiga as relações entre as classes, os sexos, as raças, tratando dos choques entre um passado de exploração e um presente de acerto de contas, entre uma cultura humanista e uma situação social explosiva. Nossa, eu achei bem interessante. Eu acho que eu nunca li nenhum livro da África do Sul, literalmente, nunca havia lido nenhum livro da África do Sul. E eu fiquei muito interessada por esse livro. Incrivelmente, o livro me parece ser de muita qualidade. Enfim, o próximo livro. Esse foi o livro mais aclamado pela crítica e agora nós vamos para o livro mais aclamado pelo público. Cry, The Beloved Country, que é Chore Terra Amada, País Amado, do Alan Payton, publicado no Brasil como Chora Terra Bem Amada. É um romance clássico de 1948 do autor sul-africano Alan Payton. A história acompanha o reverendo negro Stephen Kumalo em uma jornada a Joanesburgo para encontrar sua família despedaçada, culminando em uma tragédia que une o seu destino ao de um fazendeiro branco, expondo as profundas feridas do racismo e da desigualdade que antecedem o regime do apartheid.
Interessante que os dois livros mais aclamados da África do Sul falam sobre a apartheid, que foi um período da história da África do Sul bem triste. O próximo é a Alemanha. A Alemanha participou de 21 Copas, estou impressionada, e ganhou 4 títulos, 1954, 1990 e 2014. O livro mais aclamado pela crítica, como acho que muita gente já imaginou, é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que eu tenho muita vontade de ler, inclusive, mas é um livro gigantesco. Só que todo mundo que já leu esse livro fala super bem dele. Que basicamente a gente vai acompanhar o Hans, que é um jovem engenheiro que visita o primo num sanatório nos Alpes. Planejando ficar 3 semanas, ele descobre-se doente e permanece 7 anos. Isolado do mundo, ele vivencia debates filosóficos, políticos e existenciais que antecedem a Primeira Guerra Mundial. O enredo passa-se no Sanatório Berghof, um microcosmo que representa a sociedade europeia em declínio. Lá, Karstorp é confrontado por 2 visões de mundo contrastantes, representadas por seus mentores, o humanista e democrata Settembrini e o radical jesuíta Napta. Em meio a discussões sobre a morte, o amor, o tempo e a arte, a obra serve como um clássico romance de formação, Bildungsroman, onde o protagonista passa da inocência burguesa e uma profunda reflexão sobre a condição humana. O romance captura a sensação de paralisia e o anseio pela decadência que marcaram o continente europeu antes do conflito global de 1914. Agora vamos pelo mais aclamado, pelo público, que é Fausto de Goethe. Eu não sei como falo. É um poema trágico sobre a insatisfação humana. O sábio Fausto, frustrado com os limites do conhecimento, faz um pacto com o demônio Mefistófeles em troca de vivenciar todos os prazeres e segredos do universo. Entregará sua alma após a morte. A narrativa é dividida em 2 partes e aborda a jornada do protagonista na busca pelo sentido absoluto da vida. Esse romance termina em tragédia com a morte da mãe e do irmão de Margarida, além da condenação dela à morte. A primeira parte foca nos desejos mundanos e na culpa. O próximo país é a Argélia e ela participou de 6 Copas e nunca foi campeã de nenhuma. Tem um livro que unanimemente é o livro mais aclamado pela crítica e pelo público. Eu acho que muita gente já deve ter imaginado, que é O Estrangeiro, de Albert Camus, que é um dos poucos livros dessa lista que eu já li, que eu adoro. Que basicamente, eu vou fazer o meu resumo, não vou ler o resumo, porque como eu já li, eu quero falar sobre a minha percepção sobre a história. Basicamente, é um homem, ele é meio frio, vazio, e ele descobre que a sua mãe morreu, então ele vai pro enterro dela. Só que lá, todo mundo acha ele muito frio, sabe? Muito frio e calculista, sem sentimento. E aí, depois do enterro da mãe dele, ele vai pra praia e ele mata uma pessoa. E depois disso a gente vai ver a condenação dele, o que é muito interessante, porque mesmo na condenação, ele confessa o crime e demonstra, continuar sendo frio. Agora eu vou ler uma parte que ele é condenado à morte e no corredor da morte aceita o absurdo do mundo e a inevitabilidade do seu destino, encontrando paz na sua própria liberdade. O próximo é a Arábia Saudita, participou de 7 Copas e também nunca foi campeão. E o livro, gente, desculpa, sempre tô ofegante, né? O livro mais famoso é Girls of Riyadh, da Raja Oceania. Gente, me perdoa. Eu não sei outras línguas, tá? O livro é estruturado através de e-mails semanais enviados por uma narradora anônima a um grupo de discussão, revelando segredos, dramas e a busca por amor de 4 amigas ricas de Riad, enquanto navegam pelas rígidas tradições culturais de seu país. Nossa, que legal, gostei. E esse livro é unânime, aclamado pela crítica e pelo público. O próximo é o odiado país Argentina, que é o nosso rival em todas as Copas. A Argentina já participou de 19 Copas e ganhou 3, que é
de 1978, 1986 e 2022. E o livro mais aclamado pela crítica é Ficções, do Jorge Luis Borges, que é o livro é uma coletânea de contos fantásticos e filosóficos que exploram o infinito, o tempo, a identidade e os labirintos. A obra funde realidade e ficção de forma ensaística, desafiando a percepção do leitor. O livro mais aclamado pelo público também é do Jorge Luis Borges, que é o Aleph. Narra a obsessão do autor, que atua como narrador, pela morte de sua amada, Beatriz Viterbo. Ele visita anualmente a casa dela, onde entra em contato com o primo da falecida, o pretensioso escritor Carlos Argentino Daneri. Daneri revela o seu grande segredo. No porão da casa existe um Aleph, que é definido como um dos pontos no espaço, que contém todos os pontos do globo terrestre, vistos simultaneamente e de todos os ângulos. Ao descer ao porão escuro, o narrador consegue contemplar o Aleph, descrito como uma esfera iridescente e de brilho intolerável, e enxergar o universo inteiro ao mesmo tempo, incluindo uma reveladora carta de amor que Beatriz havia mandado para o próprio Daneri. Nossa, acho que eu gostaria mais desse do que do outro. O próximo país é a Austrália, que participou de 7 Copas e também nunca foi campeão. O livro mais aclamado pela crítica é Picnic at Hanging Rock. Em fevereiro de 1900, um grupo de estudantes e professores de um rigoroso internato feminino australiano, se eu não me engano o livro traduzido para português é Piquenique na Montanha Alta, alguma coisa assim. Dia feminino australiano faz um passeio de Dia dos Valentins, a formação rochosa de Hanging Rock. Misteriosamente, 3 alunas e uma professora caminham em direção à montanha e desaparecem sem deixar rastros, alterando a vida de toda a comunidade. Nossa, parece um suspense. A obra é baseada no romance homônimo de Joan Lindsay e ganhou destaque na clássica adaptação cinematográfica Piquenique na Montanha Misteriosa, dirigido por Peter Weir. O livro mais aclamado pelo público, que inclusive, quando eu li a sinopse, eu fiquei muitíssimo curiosa, que é Cloud Street. Escrito pelo autor australiano Tim Winton e publicado em 1991, Cloud Street é um aclamado romance que narra a vida de 2 famílias da classe trabalhadora, os Pickles e os Lambs, ao longo de 20 anos, 1943 e 1963, após sofrerem tragédias separadas no campo, as 2 famílias fogem para a cidade de Perth, na Austrália. Eles acabam dividindo uma grande e assombrada casa em ruínas, localizada na Rua das Nuvens. Os Lambs, profundamente religiosos e trabalhadores, abrem uma mercearia no andar térreo para reconstruir suas vidas. Enquanto isso, os Pickles, nota do editor, eu estou morrendo de rir. Enquanto isso, os Pickles, mais boêmios e céticos, lidam com as consequências do alcoolismo da mãe Dolly e do vício em jogos do pai Sam. Ao longo de 2 décadas, a convivência forçada os leva a compartilhar tragédias, casamentos, nascimentos e a curar traumas do passado. O livro explora temas como perdão, resiliência, fé e o misticismo inerente à vida cotidiana. A obra foi tão marcante na literatura australiana que ganhou o prêmio Miles Franklin em 1992 e foi adaptado para uma minissérie de televisão em 2011. O próximo país é a Áustria, que participou de 8 Copas e nunca foi campeã. O livro mais aclamado, o filme, é O Homem Sem Qualidades. A obra acompanha o Rick, um matemático de 32 anos que decide tirar um ano sabático para buscar um sentido para a vida. Ele vaga pela sociedade da época, o Império Austro-Húngaro, que se mostra em decadência e anestesiada, observando a futilidade das classes dominantes. E esse é o livro mais famoso pela crítica. E o livro mais aclamado pelo público é A Marcha Radzetsky. A obra-prima do autor austríaco Joseph Roth
narra a lenta desintegração do Império Austro-Húngaro através da saga de 3 gerações da família Trota. O ciclo se inicia quando o tenente esloveno Josef Trota salva a vida do imperador Francisco José na Batalha de Solferino. Elevado à nobreza, ele e sua linhagem tornam-se símbolos do declínio e das transformações sociopolíticas que culminaram a Primeira Guerra Mundial. O próximo país é a Bélgica, que participou de 15 Copas e nunca foi campeã. Nossa! E o livro mais famoso só poderia ser... Assim, quando eu vi esse livro, eu pensei, nossa, esse livro é a cara da Bélgica. Só ganham Nobéis e prêmios por inteligência. E por ter chocolate bom também. É A Inteligência das Flores. É um ensaio filosófico que defende que as plantas possuem uma forma de inteligência. A obra explora como as flores superam sua limitação de mobilidade, desenvolvendo mecanismos complexos de sobrevivência, polinização e dispersão que rivalizam com a engenharia humana. E o próximo país, o editor disse que eu não deveria falar o nome do segundo país, mas eu acho esse nome muito bom de falar e que eu acho muito legal, que é a Bósnia e a Herzegovina, que participou de 2 Copas e nunca foi campeã também, mas 2 Copas, né? Queriam ser campeãs em 2 Copas. O livro mais aclamado é Pontes sobre o Drina. Conta a história da épica cidade de Visegrad, na Bósnia. O livro narra mais de 4 séculos de conflitos e transformações culturais e religiosas na região dos Balcãs. Conflitos e transformações culturais, tendo um imponente ponte de pedra como observadora, personagem central. É o livro mais aclamado pelo público também. O próximo país é o Brasil. Vou dar um tempinho para vocês adivinharem. 1, 2. Dom Carlos. E o Brasil participou de 23 Copas e ganhou 5, porque nós somos os maiores. Não. Né? A gente ganhou a de 1958, 1962, 1970, 1994 e a última que nós ganhamos, a de 2002. Ou seja, o Hexa não veio por vitórias, mas a gente ganhou um Hexa de Copas perdidas. Como eu já havia falado, o livro mais aclamado pela crítica é Dom Casmurro. Vamos aqui, intimidade. Basicamente é a história de um homem dizendo que a sua mulher traiu ele. Um homem delirante dizendo que a sua mulher traiu ele, mas que ele era obcecado por ela. Basicamente é isso. Mas eu vou ler aqui. Narra as memórias de Bento Santiago, Bentinho, velho, solitário e amargurado. Ele tenta reviver sua juventude para provar que sua esposa, Capitu, que era sua melhor amiga, o traiu com o seu melhor amigo, Escobar, e que seu filho Ezequiel não era dele. O livro é um clássico do realismo brasileiro, que eu adoro, inclusive. Porém, o livro mais aclamado pelo público e que eu com certeza concordo absurdamente é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é basicamente um defunto contando sua história de vida. Muito divertido. A obra é narrada por um defunto autor que, após falecer, decide escrever suas narrativas para passar o tempo e relata sua vida com ironia, pessimismo e profunda crítica à elite carioca do século XIX. Se você não tem interesse de ler o livro, assista o filme, que também é muito divertido. O próximo é o Canadá. Nossa, os 2 países do meu coração estão um seguido do outro. Os livros mais famosos do Canadá são Anne de Green Gables, que é o mais aclamado pela crítica, e O Conto da Aia, que é o mais aclamado pelo público, que eu particularmente amo O Conto da Aia. O Canadá está sediando a Copa esse ano, sendo um dos 3 países sediadores da Copa. E ela participou de 3 Copas apenas. Mas vamos aos livros. Nunca ganhou nenhuma Copa, obviamente, também. Anne de Green Gables conta a história de Anne Shirley, uma órfã ruiva de 11 anos, enviada por engano para a fazenda dos irmãos solteirões Marilla e Matthew Cuthbert em Avonlea. Eles queriam um garoto para ajudar no campo, mas a imaginação, a tagarelice e o coração puro da menina conquistam a família e a pequena cidade. Gente, esse livro tá caindo muito, não gostei. E o próximo é O Conto da Aia, como eu já falei. Acompanha June, conhecida como Offred, que é o seu nome de Aia, uma mulher forçada a viver como concubina e serva reprodutora em uma
teocracia totalitária chamada Gilead. Ela luta para sobreviver ao regime opressor, reencontrar sua filha roubada e escapar para a liberdade. Gente, só um adendo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre esse livro, porque eu não me considero uma pessoa feminista. Porém, esse livro é muito mais do que uma distopia feminista. Na verdade, ele não é nenhuma distopia. Hoje em dia, ele se encaixa muito em nossa realidade dos dias de hoje, infelizmente. Se vocês quiserem, eu posso falar horas sobre esse livro, mas vamos falar sobre a Copa, porque eu acho que esse vídeo já está gigante. Agora vamos para a Colômbia, que participou de 7 Copas e nunca foi campeã. É óbvio que o livro mais aclamado pela crítica e pelo público mundialmente é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que eu nunca li, mas tenho muita vontade. Narra a saga de 7 gerações da família Buendia na cidade fictícia de Macondo. O romance explora o realismo mágico ao misturar acontecimentos históricos latino-americanos com eventos fantásticos, focando na fatalidade, na repetição dos destinos, na solidão inerente a cada membro do clã. A obra acompanha a fundação de Macondo por José Arcádio Buendia e sua esposa Úrsula Iguarã. A partir daí, a história se desenvolve através de ciclos de repetição. Os homens da família carregam nomes como José Arcádio, impossíveis, e Aureliano, melancólicos, enquanto repetem tragédias amorosas e mergulham na solidão. A narrativa ganha contornos épicos com a Guerra dos 1000 Dias e a chegada de uma companhia bananeira que traz progresso e, em seguida, um massacre. Um mistério que une a família está nos pergaminhos do cigano Melquíades, que relatam o destino da estirpe e só são decifrados no finais, revelando a inevitável destruição de Macondo. Próximo é a Coreia do Sul, que participou de 12 Copas. Eu fiquei impressionada. E o livro mais aclamado, eu acho que muita gente já sabia, é A Vegetariana. Uma mulher comum chamada Yeong Hae decide parar de comer carne após ter pesadelos perturbadores. A recusa radical serve como um gatilho para o desmoronamento de sua vida pessoal, revelando as profundezas do machismo, da violência patriarcal, da opressão familiar que a cercam. O romance vencedor do Nobel da Literatura e foi o livro mais aclamado pela crítica e pelo público. O próximo país é a Croácia, que participou de 4 Copas e nunca foi campeão. E o livro mais famoso é O Retorno de Filip Latinovics, A Volta às Raízes. Filip Latinovics, um pintor de sucesso, mas em profunda crise existencial e criativa, retorna à cidade de Kaptol, na Croácia. Após uma longa ausência, ele espera que reencontrar seu passado e sua mãe lhe devolva a fé na vida e na arte. Conflitos internos e sociais em um ambiente rural marcado pela decadência da aristocracia austro-húngara. Philip é assombrado por memórias de uma infância conturbada e pela angústia de não saber a identidade de seu verdadeiro pai. A relação com Bobka, buscando preencher seu vazio, ele se envolve com Xenia Radai, conhecida como Bobka, uma mulher nobre de passado conturbado e comportamento questionável, que atrai diversos homens e leva a um submundo de intrigas locais. O próximo país é o Egito. Ele participou de 4 Copas e o livro mais famoso e aclamado é O Beco do Pilão. Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, em um beco sem saída na parte antiga do Cairo, a obra entrelaça as tragédias, ambições e dramas cotidianos de moradores locais. A narrativa acompanha uma série de personagens marcantes, enquanto enfrenta seus próprios desejos e dilemas. O livro mais aclamado pelo público é a Trilogia do Cairo, obra-prima do Nobel, Naguib Mahfouz. É um épico que acompanha 3 gerações de uma família tradicional durante as transformações políticas e sociais do Egito entre o domínio britânico e a Segunda Guerra Mundial. O próximo país é o Equador, que participou de 5 Copas, uma a mais que o Egito. O livro mais famoso é Huasipungo. A obra denuncia a extrema exploração, desumanização e violências sofridas pelos novos indígenas no Equador, forçados a abrir mão de suas terras em prol de ideais capitalistas e estrangeiros. Muito bom, interessante. O próximo país
é a Escócia, que participou de 9 Copas. E o livro mais famoso, eu tenho ele aqui em mãos, que é O Médico e o Monstro, que é um livro que, inclusive, eu amo. Eu acho o livro muitíssimo divertido, que vai contar a história de um advogado que ele começa a achar uma movimentação estranha com o seu amigo, que é médico, e tem um criminoso, e ele começa a ficar confuso e ele começa a investigar, e acontece muitas coisas divertidas e é muito interessante. E é o livro mais aclamado pela crítica. O livro, eu fiquei impressionada quando eu descobri que esse não era o livro mais amado pelo público. O livro mais amado pelo público é Transpointing, que acompanha Mark Renton e seus amigos viciados em heroína na Edimburgo dos anos 1980. Com humor ácido e sem glamour, a obra narra suas rotinas marginais, as tentativas falhas de abandonar o vício, a apatia social e a violência no subúrbio escocês. Enfim, o próximo é Espanha, que participou de 17 Copas e ganhou uma em 2010. E o livro principal, que quando eu era criança eu jurava que era um livro brasileiro, é Dom Quixote. Narra a história de Alonso Quixano, um fidalgo obcecado por romances de cavalaria. Ao perder a sanidade, ele se autoproclama o cavaleiro Dom Quixote. Acompanhado por seu fiel e realista escudeiro Sancho Panza, ele viaja pela Espanha vivendo aventuras, confundindo a realidade com seus ideais fantasiosos. Agora vamos para mais um país sediador da Copa, que é os Estados Unidos. Não vamos citar as polêmicas envolvendo esse país tão querido e odiado por muitos. Participou de 12 Copas e nunca foi campeão. Eu achei assim, bem paia da parte dele. E o livro mais famoso e aclamado pela crítica é Moby Dick, que narra a jornada do navio baleeiro Pequod. Liderado pelo capitão Ahab, a tripulação embarca numa caçada obsessiva e vingativa contra a lendária cachalote branca Moby Dick, que havia arrancado a perna do capitão em uma viagem anterior. E o livro mais aclamado pelo público é Grande Gatsby, que narra a história de Jay Gatsby, um jovem e misterioso milionário obcecado em reconquistar Daisy Buchan, seu antigo amor. Narrado pelo vizinho Nick Carey, a obra expõe o glamour e a decadência da era do jazz nos Estados Unidos, criticando o materialismo desenfreado e American Dream. O próximo país é a França, que participou de 17 Copas e teve 2 títulos em 1998 e em 2018. Ainda bem que a gente não tem final 8 nesse ano, né? Porque... enfim. O livro mais aclamado pela crítica é Em Busca do Tempo Perdido, que eu já li um dos livros, A Fugitiva, porém eu não li os outros, então eu vou resumir aqui um pouquinho para vocês. O romance acompanha o narrador Marcel através de suas memórias, experiências na alta sociedade francesa da Belle Époque e sua evolução até descobrir a vocação de escritor. E o livro mais aclamado pelo público é esse grande tijolo aqui, Os Miseráveis, que é basicamente a história de um homem que roubou um pão. E isso só me mostra quão cruel a sociedade é por causa do homem que roubou um pão. Ele sofreu tantas atrocidades, tá? E que aquele Danny Hathaway ganhou um Oscar por causa dele, né? Então, diva. Acompanha Jan Valjean, um prisioneiro que cumpriu 19 anos de trabalho forçados por roubar um pão. Em sua jornada por redenção, ele é implacavelmente perseguido pelo inspetor Javert, enquanto cruza com destinos marcados pela miséria e pela injustiça social na França e a estrutura social falha da época. E o próximo país é Gana, que participou de 5 Copas e nunca foi campeão. O livro mais aclamado pela crítica é The Beautiful Ones Are Not Yet Born. As pessoas bonitas ainda não nasceram. Não. O romance de estreia do autor ganês, publicado em 1968, é ambientado entre 1965 e 1966
Ele acompanha um protagonista sem nome, referido apenas como homem, que trabalha como funcionário de baixo escalão em uma estação ferroviária. Em um ambiente onde Gana celebra sua independência, o homem enfrenta uma sociedade em declínio moral, mergulhada em subornos e com corrupção sistêmica, características que apenas trocaram de mãos, indo dos colonizadores britânicos para a nova elite política negra. O próximo é o Haiti, que participou de 2 Copas e nunca foi campeão. E o livro mais famoso é Governors of the Dell. A história se passa em Fonds Rouge, uma comunidade rural haitiana devastada pela seca, pobreza e fome, consequências do desmatamento irresponsável e de divisões internas entre os moradores. Nesse cenário desolador, retorna à aldeia o protagonista Manuel, após passar anos trabalhando nos canaviais de Cubas. Inglaterra participou de 17 Copas e só teve um título, que vergonha. O título que foi em 1966. E o livro mais aclamado pela crítica é Orgulho e Preconceito, a gente vai conhecer a família Bennet. A gente fala desse livro sempre aqui no meu canal, que basicamente conta a história da família Bennet, que tem 5 filhas mulheres e eles precisam casar todas, e aí chegam 2 homens ricos na cidade. E é isso. E a história é incrível, é o meu livro preferido de toda a vida. Teve alguns que ficaram por pouco tempo como preferidos no lugar dele, mas ele sempre volta, porque, assim, obra-prima. Uma coisa que eu não gostei de saber é que o mais aclamado pelo público é O Senhor dos Anéis do Tolkien, que eu odeio, que basicamente é um monte de gente esquisita em busca de um anel. Não quero mais continuar falando sobre isso. O próximo é Irã, que participou de 7 Copas e nunca foi campeão de nenhuma. E o livro mais famoso é Coruja Cega. A narrativa acompanha um pintor solitário e viciado em ópio, imerso em um pesadelo, onde realidade, memória e alucinações se misturam. Assombrado por uma mulher fatal e uma figura decrépita, o protagonista explora temas como morte, obsessão e loucura. O próximo país é o Iraque, que participou de 2 Copas e nunca foi campeão. E o livro mais aclamado é Frankenstein em Bagdá. A história gira em torno de Hadi, um vendedor de sucatas excêntrico em Bagdá. Para evitar que as vítimas de atentados à bomba tenham enterros anônimos e indignos, ele começa a recolher restos mortais espalhados pela cidade. Nossa! Caramba! Próximo é o Japão, que participou de 8 Copas e nunca foi campeão. E o livro mais aclamado pela crítica é a história de Genji. O livro é um relato profundo e detalhado do requinte, das intrigas políticas e da complexa rede de relacionamentos amorosos da aristocracia durante o período Heian no Japão. Como o protagonista perde seu direito ao trono imperial e é rebaixado a plebeu, a narrativa segue sua ascensão e queda política, intercalando suas paixões intensas e reflexões melancólicas sobre a impermanência da vida e o budismo. E o livro mais aclamado pelo público é Norwegian Wood, que, se eu não me engano, é do Murakami. A história é narrada em flashback acompanha Toru Watanabe na transição para a vida adulta na Tóquio, no final dos anos 1960. Entre luto e paixões, ele se divide entre a melancólica Naoko e a vibrante Midori, lidando com temas como depressão e perda. Marrocos participou de 7 Copas e nunca foi campeão, e o livro mais aclamado é O Pão Nu. O livro narra a infância e a juventude miseráveis do autor no Marrocos entre 1935 e 1956, explorando a fome, a violência, os vícios, a sexualidade e a marginalidade extrema, o que levou à sua censura
no país de origem até os anos 2000. O próximo país é mais uma sediadora da Copa, que é o México, que participou de 18 Copas. Nossa, que vergonha! E nunca foi campeão. O livro mais aclamado é Pedro Páramo. Acompanha Juan Preciado na sua viagem à cidade fantasma de Comala para encontrar seu pai, o tirano Pedro Páramo. Em vez de pessoas vivas, ele encontra almas penadas presas a um purgatório de memórias, culpa e abandono. O próximo país é a Noruega, que participou de 4 Copas e nunca foi campeã. E o livro mais aclamado é Fome. O romance narra a dura trajetória de um jovem escritor e jornalista sem nome que vagueia pelas ruas de Kristiania, atual Oslo, na Noruega, tentando vender seus textos para sobreviver. A obra explora a miséria, o isolamento social e o profundo desgaste físico e mental causado pela desnutrição extrema, mantendo a obsessão do protagonista pela arte e sua própria dignidade. O próximo é a Nova Zelândia, que participou de 3 Copas e nunca foi campeã. E o livro mais aclamado é The Bone People. A história acompanha 3 pessoas profundamente isoladas na Nova Zelândia, que formam uma família improvável, lutando contra o trauma, a violência doméstica e a busca por conexão. O próximo país são os Países Baixos, mais conhecidos como Holanda, que participou de 12 Copas e nunca ganhou nenhum. O livro mais aclamado pela crítica é Max Havelaar. A obra denuncia o sistema colonial opressor nas Índias Orientais Holandesas, a atual Indonésia, através de uma estrutura narrativa engenhosa. O autor expõe a exploração brutal e o sofrimento dos agricultores locais, vítimas da ganância e do governo e de elites corruptas. O livro mais aclamado pelo público é O Diário de Anne Frank. É o relato autobiográfico da jovem judia Anne Frank. Entre 1942 e 1944, ela registrou os horrores do Holocausto e a rotina claustrofóbica enquanto esteve escondida com a família em um anexo secreto em Amsterdã, na Holanda. O próximo é o Panamá, que participou de 2 Copas. O livro mais aclamado é Desertores. Ambientado durante a construção do Canal do Panamá, acompanha personagens que vivem entre o sonho de uma vida melhor e a dura realidade do trabalho, da pobreza e das desigualdades sociais. A obra retrata pessoas que, por diferentes motivos, abandonam suas origens, seus ideais ou até mesmo seus companheiros em busca de sobrevivência e oportunidades. O próximo é o Paraguai, que participou de 9 Copas e nunca foi campeão. E o livro mais famoso é Joel Supremo. O El Supremo é um romance inspirado na figura histórica de José Gaspar Rodrigues de Francia, o primeiro governante do Paraguai após a independência, conhecido como El Supremo. A narrativa acompanha os pensamentos, discursos e escritos do ditador enquanto ele tenta controlar não apenas o país, mas também como a sua própria história será lembrada. Misturando documentos fictícios, reflexões filosóficas e diferentes vozes narrativas, Augusto Roa Bastos constrói uma obra que questiona os limites entre verdade e mentira, memória e poder. O livro explora temas como autoritarismo, manipulação da história, identidade nacional e relação entre linguagem e poder político. O próximo país é Portugal, que participou de 9 Copas, nunca foi campeão. O livro mais aclamado pela crítica é Os Lusíadas. Os Lusíadas narra a viagem de Vasco da Gama até a Índia, marco das grandes navegações portuguesas. Ao longo da jornada, a expedição enfrenta tempestades, desafios naturais e os conflitos com povos estrangeiros, enquanto os deuses da mitologia greco-romana intervêm nos destinos dos navegadores, favorecendo ou dificultando sua missão. Nossa, eu não sabia que era sobre isso.
um livro interessante. E o livro mais aclamado pelo público é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Uma epidemia inexplicável de cegueira branca se espalha rapidamente por uma cidade sem nome, levando o governo a isolar os infectados em um antigo manicômio. À medida que a doença atinge praticamente toda a população, as instituições entram em colapso e os personagens precisam enfrentar a escassez de alimentos, o medo, a violência e a perda das normas sociais. Nossa, muito interessante. O próximo país é o Catar, que participou de 2 Copas apenas e nunca foi campeão. E o livro mais famoso e aclamado pela crítica é The Corsair, ambientado no Golfo Pérsico no início do século XIX. The Corsair acompanha a vida de Hamá, e eu não vou saber falar o restante do nome, um lendário líder marítimo conhecido tanto como comerciante como corsário. Em meio às disputas entre tribos árabes, impérios regionais e a crescente influência britânica na região, Hamá precisa tomar decisões que definirão seu destino e o futuro do Golfo. Não me interessei muito pelo livro. Esse é o livro mais aclamado pela crítica e pelo público também. O próximo país é a República Tcheca, incluindo a Tchecoslováquia, que participou de 10 cópias. O livro mais famoso do país é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, ambientado durante a Primavera de Praga e a posterior invasão da Tchecoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia. O romance acompanha a vida de 4 personagens, cujos destinos se entrelaçam. Tomás, um renomado cirurgião, Teresa, sua esposa, Sabina, um artista livre e independente, e Franz, um professor universitário. Enquanto enfrentam dilemas amorosos, escolhas difíceis e as consequências da repressão política, os personagens refletem sobre liberdade, destino, amor, responsabilidades e o sentido da vida. O próximo país é a República Democrática do Congo, que participou de 2 Copas, nunca foi campeão. E o livro mais famoso é Congo Inc. O romance acompanha Isokanga, um jovem pigmeu que deixa a floresta tropical do Congo, acreditando que poderá prosperar utilizando as regras de globalização. Fascinado pela internet, pelos negócios e pelo capitalismo moderno, ele parte para Kinshasa, onde entra em contato com um mundo marcado por corrupção, exploração dos recursos naturais, violência profunda e desigualdades sociais. Caramba! O próximo é o Senegal, que participou de 4 Copas, nunca foi campeão. E o livro mais famoso é Une si longue lettre, escrito na forma de uma longa carta. O romance acompanha Ramatoulaye, uma professora senegalesa que escreve a sua melhor amiga após a morte do marido. Enquanto relembra sua vida, ela reflete sobre o casamento, a maternidade, a amizade e as profundas mudanças sociais vividas pelo Senegal após a sua independência. O próximo é a Suécia, que participou de 13 Copas e nunca foi campeã. O livro mais famoso é A Saga de Gösta Berling. O romance acompanha Gösta Berling, um ex-pastor carismático que, após perder seu cargo devido ao alcoolismo, é acolhido por um grupo de cavaleiros excêntricos que vivem na propriedade de Ekeby, no interior da Suécia. Entre festas, aventuras, romances e desafios, Gösta busca redenção enquanto enfrenta as consequências de suas escolhas. E o livro mais aclamado pelo público é Millennium. Tem um filme muito famoso que é Como os Homens Odeiam as Mulheres. O jornalista Michael Blomqvist aceita investigar o desaparecimento de Harriet Wenger, ocorrido décadas antes em uma poderosa família de empresários suecos. Para solucionar o mistério, ele conta com a ajuda de Lisbeth Salander, uma hacker brilhante, reservada e extremamente habilidosa. À medida que a investigação avança, os dois descobrem uma rede de segredos familiares, corrupção, violência e crimes ocultos por gerações. O próximo é a Suíça, que participou de 13 Copas, nunca foi campeã. O livro mais
aclamado é Eide. A pequena Eide, uma menina órfã, é enviada para viver com seu avô nos Alpes suíços. Apesar da fama de homem solitário e mal-humorado, o avô desenvolve uma relação de carinho com a neta, que encontra na vida simples das montanhas um ambiente de liberdade, amizade e contato com a natureza. O próximo país é a Tunísia, que participou de 7 Copas. O livro mais aclamado é A Estátua de Sal. O romance acompanha Alexandre Benilouche, um jovem judeu que cresce na Tunísia durante o período do domínio colonial francês. Dividido entre diferentes culturas, religiões e identidades, ele enfrenta o preconceito, as desigualdades sociais e o sentimento constante de não pertencer a nenhum grupo. É a Turquia, que participou de 3 Copas e nunca foi campeã. E o livro mais aclamado é Meu Nome é Vermelho. Ambientado em Istambul no final do século XVI, durante o Império Otomano, o romance começa com o assassinato de uma miniaturista da corte do sultão. A partir desse crime, diversos personagens, incluindo artistas, familiares, um investigador e até mesmo objetos e cores, narram os acontecimentos sob diferentes perspectivas. Com uma narrativa inovadora e múltiplas vozes, Meu Nome é Vermelho é considerado a obra-prima de Orhan Pamuk, um dos romances históricos mais importantes da literatura contemporânea. O próximo país é Cabo Verde. Ele é estreante nessa Copa e o livro mais famoso, ou mais aclamado, é Chiquinho, do Baltazar Lopes da Silva. E agora eu vou ler a sinopse para vocês. Considerado o maior clássico da literatura cabo-verdiana, o romance acompanha a vida de Chiquinho, desde a infância nas ilhas de Cabo Verde até sua juventude. A obra retrata as dificuldades causadas pela seca, a pobreza, a imigração e o forte sentimento de pertencimento à terra natal, tornando-se um símbolo da identidade e da cultura cabo-verdiana. O próximo país é Costa do Marfim, participou de 4 Copas e nunca ganhou nenhuma. E o livro mais aclamado é Sóis da Independência. E eu não vou falar o nome do autor porque é muito difícil. Após a independência de seu país, Fama Donguia, último descendente de uma antiga linhagem de príncipes, vê seu prestígio desaparecer diante das transformações políticas e sociais da África moderna. Com ironia e crítica social, aborda o colonialismo, tradição, corrupção e identidade em um dos romances africanos mais importantes do século XX. O próximo país é a Jordânia e a estreante também, Jordânia. O livro mais aclamado é Lanterna para a Escuridão, do Tarsir Isbur. Deve ser isso mesmo. Publicado após a Guerra dos 6 Dias, o romance acompanha um jovem intelectual jordaniano que enfrenta uma profunda crise existencial diante da derrota árabe de 1967. Entre reflexões sobre política, identidade e esperança, a obra tornou-se um marco da literatura jordaniana contemporânea e um retrato das desilusões de uma geração. Participou de 14 Copas, venceu 2 e os anos são de 1930 e 1950. E o livro mais aclamado é A Vida Breve, de Juan Carlos Onetti. Juan Maria Brasil, um publicitário insatisfeito com sua própria existência, cria uma cidade imaginária e personagens fictícios como forma de escapar da realidade. Aos poucos, os limites entre ficção e vida real desaparecem em um romance inovador que influenciou o chamado boom latino-americano e consolidou Juan Carlos Onetti como um dos maiores escritores da América Latina. Uzbequistão é estreante também e o livro mais aclamado é Dias Passados. Considerado o primeiro grande romance moderno uzbeque, a obra narra a história de amor entre Otabek e Camus, em meio às disputas políticas e sociais da Ásia Central.
no século XXI. Além do romance, o livro critica costumes ultrapassados, rivalidades familiares e instabilidade política, sendo um símbolo da literatura e da identidade nacional do Uzbequistão. O próximo país é Curaçao, que é estreante também. E o livro mais aclamado é A Minha Irmã de Cabelo Crespo, da Cola Debord. Escrito por um dos pais da literatura moderna de Curaçao, o romance aborda as complexidades das relações raciais e o pós-colonialismo e a identidade caribenha através do retorno de uma jovem à sua ilha natal. Bom, esses foram os países e deixa aí nos comentários qual é a sua seleção campeã e qual desses livros você já leu ou qual deles te despertou interesse em ler. Os livros vão estar aqui na descrição, se não couber todos os livros, porque são muitos, eu vou deixar um arquivo PDF com todos os livros citados no vídeo. É isso, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!